Olá, bom dia, bom dia. Eu sou o pastor Raul Nogueira, alguns me conhecem, outros não, mas eu estive aí na IBNA desde que ela começou, desde que ela era uma pequena casa aí de aconselhamento, muitos anos atrás. Muitos de vocês não tinham nascido. Bem, a tua professora, Annelise, me pediu para que eu compartilhasse um pouco a respeito de igrejas perseguidas e as minhas experiências que eu já tive, não é? Então, queridos, eu fui 2 vezes para a China, né? A primeira vez foi um mês, e lá eu corri a China de ponta a ponta, vários lugares, norte, sul, leste, oeste, e até tive o privilégio de atravessar as fronteiras da Coreia do Norte e da Rússia. E ainda na China, do lado da China, tem um ministério muito forte lá, que é de realmente alcançar refugiados coreanos. E é um lugar, assim, imagina um local onde tem vários, como eu posso dizer, pescadores, não é? E aí tem uma choupana, e nessa choupana tem missionários coreanos. E fica às margens do rio que divide a Coreia da China. E esses colocam um cachorrinho na porta. E quando algum desses sai lá da Coreia, atravessa a, o rio, seja nadando ou seja caminhando, quando é gelo, né? Esse pessoal, o cachorrinho late, o missionário vai até lá fora para ver quem é, para ver se não é alguém local. Eles são recolhidos, aquela pessoa recolhida, colocada dentro da choupana, e aqueles missionários começam a tratar dele, começam a dar alimento, comida, porque eles vêm com muita fraqueza, não é? E depois pregam o evangelho, falam sobre Jesus. E aí, veja bem, se Jesus realmente é alguém que aquela pessoa entendeu e o recebeu como Senhor e Salvador, ele volta para a Coreia ou como um crente normal, ou se ele tem chamada missionário, aí ele é transportado lá para um outro lugar muito longe dessas margens, né? Lá para uma cidade que eu não posso dar o nome, inclusive, e ali tem uma fazenda, e essa fazenda é uma fazenda de treinamento, ok? E essa fazenda de treinamento realmente é administrada, melhor dizendo, por pessoas que são crentes coreanos com cidadania americana. E, veja bem, eles ficam ali 3 a 6 meses. E quando eles terminam o seu treinamento, eles voltam novamente para a Coreia do Norte. E lá na Coreia do Norte, eles realmente vão impactar vidas ali, sabendo que se forem presos serão mortos ou no mínimo torturados. Bem? Bom, se uma pessoa que foi recolhida naquela choupana fica curioso sobre Jesus, mas não aceitou nem rejeitou, eles levam essa pessoa que fica mais ou menos no centro, entre aquela fazenda e essa choupana. É uma casa no meio, e ele fica ali acho que uma semana, 2 semanas, sendo evangelizado. 3 opções. A pessoa não aceita Jesus, ela vai voltar para a Coreia com comida. Mas eles não vão falar para os soldados o que está acontecendo? Não, porque ele sabe que ali ele vai encontrar comida de novo. A outra opção é que ele aceitou a Cristo, mas não tem realmente chamada missionária. Ele vai voltar com comida para a Coreia. E a terceira é quando a pessoa aceitou Jesus Cristo como Senhor e tem chamada missionária. Então, ele volta e vai lá para aquela fazenda. Lá ele passa aqueles meses todos treinando e depois é enviado para a Coreia
sabendo que se o prenderem, este será morto. Ou, no mínimo, como eu disse, vai ser torturado. Bem, eu tive a segunda vez na China. Nós fomos na época do Pan-Americano, das Olimpíadas, melhor dizendo, e quando nós estivemos lá, nós levamos perto de quase 100 brasileiros. E aí nos dividimos em grupos para atingir a China, mais ou menos 15 pessoas. E como Beijing estava cercada de muita polícia e tal, nós entramos nos interiores da China. Eu fui novamente lá para o lado da Coreia. Bem, quando terminou esse projeto, o pessoal voltou para o Brasil e eu e minha esposa e mais 2 missionárias ficamos. E a partir daí foi realmente uma grande aventura. Eu só voltei depois de quase 2 anos por causa das minhas 2 vistas, porque eu tive um problema sério e rasgou a retina desse olho e descolou a retina desse. Então esse aqui eu tive que operar, esse aqui eu curei com laser. E durante o tempo que eu estive lá, tive muitas experiências com Deus, mas muitas. Inclusive, nós entramos para, vamos dizer assim, para o interior da China, para pregar mesmo em igreja chamada Igreja Oculta, né? Eu esqueci de falar um detalhe. Aquilo que eu contei primeiro lá, do pessoal que recebe, aqueles que vêm e tal, nós estávamos numa reunião na fazenda, que eu mencionei, que era de treinamento, e que os chineses pensavam que aquilo era apenas um lugar para ensinar agricultura, etc., uma ONG, né? E aí, quando chegou a noite, na segunda vez, no segundo dia que nós estávamos lá, o líder do projeto, um dos líderes, pediu 2 voluntários. E eu levantei a mão, e um outro irmão lá do Rio de Janeiro também, e nós saímos e entramos no carro, 20 graus abaixo de zero. Eu não comentei isso, eu esqueci. E fomos em 3 coreanos, que eram de cidadania americana, e eu, e mais esse 8 brasileiro. Depois que nós andamos, até aí eu não sabia de nada, passado lá talvez uma meia hora, um pouco mais, esse líder falou, olha, nós estamos indo entregar comida para refugiados. Bom, aí deu aquele friozinho na espinha, né? Porque eu só tinha ouvido falar disso na época que eu lia Portas Abertas, né? E falava a respeito disso aí. Então, aquilo que eu li muitas vezes eu estava vivendo. E quando nós chegamos lá na margem, nós encostamos o carro, abrimos a porta, só que o cachorrinho latiu, nós voltamos, fechamos a porta, mas era gente local, não era polícia nem nada. Eu até perguntei para o homem, mas não vai ter problema, todo mundo aqui na cidade sabe que nós somos brasileiros. E aí ele falou, não vai ter problema nenhum, porque o tempo está muito bom. Esse tempo está muito bom significa que os 20 graus abaixo do zero significava que todo soldado chinês estaria longe, né? Muito bem. Nós entramos dentro dessa choupana, cada um levando um saco de 5 quilos de arroz, e lá nós encontramos o casal de missionários. E aí conversamos, ele contou como que ele fugiu da Coreia, né, que a filha tinha sido morta, mas que eles não tinham problema, né? Eles não temiam a morte, porque se morressem estariam com Jesus e voltariam a estar com a filha. E depois, no final, eles pediam para nós orarmos por eles, nós oramos. Aí nós pedimos para eles orar para nós, mas lá tem um costume que só pastor ora, né? Desse jeito. Então, eles eram diáconos, então não puderam fazer isso. Mas foi uma experiência fantástica. Bom, mas voltando ao que nós estávamos falando, aqui nós passamos quase 2 anos pregando, levamos pessoas a Cristo, batizei pessoas dentro da água. E um dia especificamente, já tinha acontecido outras coisas, mas esse foi o mais sério. Todos os dias de manhã, nós tínhamos uma oração, 6 horas. E nessa oração, vinha pessoas de outras bases missionárias. E
Naquele dia, nós estávamos nos preparando, né? Aí toca o telefone, eu atendo, era uma hondurenha, e ela falou assim, olha, o Raul, lá não se chama de pastor, nem de missionário, nada. Raul, aqui embaixo, no seu prédio, está coalhado de policiais. Aí eu falei, deve ter acontecido alguma coisa embaixo e tal, mas assim que eles forem embora, você pode subir. Enquanto eu conversava, bateram na porta. O problema era eu. Todas as sextas-feiras, a Graça se reunia no 12º andar, no apartamento de uma missionária, só com as mulheres. E nós aqui embaixo, acho que era o 4º andar, se não me lembro bem, só com os homens. E o pessoal chinês, que mora dentro de um prédio, eles são destacados pela polícia, né, federal, para vigiar estrangeiro. Nós não sabíamos disso. Então você imagina um corretor, né? Imagina um hotel, né? Cheio de cada porta, é um apartamento. Em frente do meu tinha um chinês. Nós não sabíamos que eles pegavam esses chineses e falavam, olha, você vai estar vigiando esse estrangeiro. Qualquer novidade, qualquer coisa estranha, você entra em contato. E é lógico que ele via pessoal entrando no meu apartamento, como também via lá no 12º. Quando eu abro a porta, nós tínhamos ali uma policial, mais uns 6 ou 7 policiais, e mais os curiosos, né? Que eram gente do próprio prédio, e mais os seguranças, etc. O chinês é muito, muito curioso. E ela, na hora que eu abri a porta, Deus me tocou o coração, eu sorri e falei, Lai, venha, né? Sente-se, né? E ela falava, bu, não, né? E eu insistia, aí entrou ela e mais um. Queridos, eu havia recebido um amigo meu, o Júnior, que já morava na China há uns 5 anos ou mais, e ele estava dormindo em casa. E à noite eu fiquei conversando com ele e deixamos no meu escritório todo o material de evangelismo, todo. E esqueci de guardar. Normalmente eu guardava, escondia, né? Só que, como eu recebi aquela mulher de uma forma muito legal, ela não invadiu minha casa, não foi fazer vistoria nenhuma, não é? E ela perguntou, o que você está fazendo aqui na China? Eu falei, bom, lá no Brasil eu trabalho dentro de uma universidade, e eu não estava mentindo, que era a USP, e eu preciso conhecer bem o chinês, né? Preciso conhecer bem o chinês, para poder, nós o recebemos, nós encaminhamos eles, ajudamos eles no que é possível, né? Até para moradia. E tudo isso é verdade. Era o que eu fazia mesmo também, né? Então, ela falou, mas você está fazendo, vai ficar quanto tempo, como que você ganha, o que você vive? Me encheu de perguntas. E eu fui respondendo na medida que eu podia, e de repente ela falou, que deu estrangeiro que está aqui. Já sabia que lá tinha um estrangeiro. Eu falei, está dormindo, 6 horas da manhã, e ela disse, então, faz ele levantar. Aí eu fui lá, chamei o Júnior, ele veio, e ele fala chinês fluente, mandarim fluente. E aí ela começou a questionar, ele perguntou se ele já tinha sido registrado, né? Porque quando você sai de uma província e vai para outra, você tem que dizer na tua província que você vai sair, para onde vai. E quando chega, registrar. Isso é tudo controle, não é? E aí conversaram, e ela se deu por satisfeita e foi embora. Só que ela subiu diretamente no 12º, isso mostrou para nós que realmente alguém tinha falado alguma coisa. No meu andar tinha um casal, que nós levamos a Cristo também, que estava lá, né? E do Equador. E eles não foram lá, não foram falar com eles, né? Bom, mas isso é outra história. Então ela sobe, vai no 12º, bate na porta, e quem atende foi a Dandan. Dandan é uma que havia levado a Cristo, uma chinesa, filha de um líder
comunista lá da província dela. E aí a chinesa perguntou: o que você está fazendo aqui na casa de estrangeiro? Não, é que a minha faculdade fechou, de férias, eu estou indo embora, então o dormitório fechou e os meus amigos estrangeiros me convidaram para dormir aqui. Mas eu estou indo embora. E aí ela falou: tá bom, nós vamos acompanhar, ver se realmente vocês estão indo embora. Isso para uma filha de um líder, ok? Então, afinal, eles fizeram perguntas, tudo. As duas que estavam lá, principalmente a Ceci, respondeu, confrontando tal, falando sério. A Ceci era muito direta, né? E eles se deram por satisfeitos e foram embora. Então essa foi uma ocasião bem interessante. E como nós recebemos muito bem essa policial, e nós pensávamos que era da delegacia, né, normal aí do bairro, quando a Graça foi renovar o visto dela, de 6 em 6 meses, tinha que renovar, quem que a gente encontra lá na Polícia Federal? Essa policial. Como nós havíamos recebido muito bem, ela nos recebeu tremendamente alegre, ajudou a Graça, furou filha, fez tudo que podia, porque normalmente o chinês quer ser amigo de um estrangeiro. Então essa é a minha história, teve várias outras coisas, batizamos pessoas, né? Eu batizei o Maá, Maá significa cavalo, o nome dele, né, Maá. Eu batizei ele numa banheira, né, dentro de uma casa de um pastor americano. E quando eu mandava as mensagens, a gente tinha que mandar por código, né? Então eu não podia dizer, olha, eu batizei uma A, né? Eu simplesmente eu escrevi para o pessoal dizendo, dei banho no cavalo. Isso significava que eu havia realmente batizado uma A. Mas tem muitas outras curiosidades que aconteceram durante esses 2 anos. E aos pouquinhos, se um dia a gente tiver que estar junto, porque dessa vez eu vou estar pregando aqui na chinesa, não pude estar presente, aí eu posso estar aí e vocês fazerem pergunta e a gente pode responder, tá bem? Que Deus abençoe e um ótimo culto.